Você já se sentiu invisível, esquecida no meio da própria história? Já percebeu como é difícil encontrar sua força depois de tantos anos dedicados aos outros? Neste vídeo, você vai conhecer a trajetória de uma mulher que recebeu um último aviso da vida e decidiu transformar sua dor em esperança. Uma história real e emocionante que vai tocar seu coração e inspirar você a se reencontrar, mostrando que nunca é tarde para ser protagonista da sua própria vida. Fique comigo e descubra como a coragem e o amor próprio podem renovar a nossa existência. Naquele dia, quando olhei para o espelho, não reconheci a mulher que me encarava de volta. O rosto estava marcado pelo tempo, os olhos cansados e fundos, as mãos enrugadas segurando o peso de uma vida inteira dedicada aos outros. A casa silenciosa parecia um sussurro constante, lembrando-me da ausência dos filhos e do marido que, pouco a pouco, se afastava. Senti um nó no peito, uma solidão tão densa que parecia ocupar cada canto do meu ser. Passei décadas servindo, cuidando, amando sem limites. Agora, parecia que tudo isso não passava de um fardo invisível para quem um dia reclamei ser minha família. Quantas mulheres como eu não vivem a amarga sensação de ser esquecidas, de se tornarem sombras na própria história? Aquele foi o choque mais profundo descobrir que a vida que construí estava desmoronando numa lentidão cruel. Mesmo assim, enquanto as lágrimas escorriam silenciosas, uma voz internamente poderosa começava a surgir. Era um último aviso, um chamado para que eu não me perdesse por completo, para que, apesar do cansaço e da dor, encontrasse forças dentro de mim para resistir e reinventar minha existência. A rotina parecia uma tarefa interminável, daquele tipo que consome sem oferecer descanso. Cada manhã, eu me levantava vestindo o mesmo casaquinho gasto, os cabelos presos numa decisão prática para enfrentar os dias que nunca pareciam mudar. A cozinha, com seu cheiro de café forte, era o único lugar onde sentia que ainda mantinha algum controle. Mesmo quando sentia o vazio das mesas vazias, era ali que eu fazia questão de manter tudo em ordem. Afinal, alguém precisava dar sentido àquelas horas. Lembro das visitas rápidas dos filhos, momentos marcados por silêncio e palavras cortantes, como se estivéssemos todos fingindo que nada estava quebrado. Eles falavam brevemente do trabalho, da vida acelerada, e eu engolia a dor silenciosa sem deixar transparecer. Quantas vezes me perguntei se eles enxergavam além da aparência cansada ou do sorriso que colocava no rosto só para não afundar na tristeza. No entanto, tive lampejos de esperança. Vinham nas memórias que guardava como tesouros. Um sábado no quintal com as crianças correndo, o som das risadas que preenchiam a casa, o abraço aconchegante do marido antes dos dias difíceis se instalarem. E foi nesse contraste entre dor e lembrança que entendi. Embora a sofrida realidade me prendesse, a força para recomeçar estava ali, escondida no brilho de um passado bom e na coragem silenciosa que me acompanhava dia a dia. O peso da invisibilidade começou a ser sentido em cada gesto, em cada olhar que não encontrava resposta. Vestia minhas roupas simples, tons neutros que pareciam combinar com o silêncio que me cercava. Era como se minha presença se tornasse uma obrigação para quem me cercava, um fardo que ninguém queria carregar, mas que ninguém se dispôs a aliviar. Lembro do dia em que ouvir, mesmo que de longe, as palavras que não quisiam me atingir, mas que tocaram minha alma como uma faca fria. Você virou um peso para a família. Foi nesse instante que a humilhação tomou forma concreta, mais dolorosa do que qualquer ferida visível. Quantas mulheres carregam esse sentimento invisível, essa batalha silenciosa entre o amor que deram e o reconhecimento que nunca vieram? A dor de se sentir ausente mesmo estando presente, de ser esquecida no meio da própria história. Mas mesmo na escuridão, encontrava lampejos de luz. O perfume de uma flor que meu marido trouxe anos atrás, a textura do velho livro que me fazia companhia nas noites solitárias, um verso de música que me lembrava que ainda havia vida e sonhos em mim. Foi assim,
Entre a sombra da dor e a fagulha de esperanças, que comecei a perceber que o caminho para a liberdade não estava em mudar o passado, mas em construir um novo presente, mesmo que tímido, fragmentado, mas meu. No despertar da primavera, uma transformação sutil tomou conta de mim. Vestia um vestido leve, de cor suave, que parecia refletir a nova energia que começava a pulsar no meu peito. Naquele momento, compreendi que não podia mais viver aprisionada pelas sombras do passado e pelo peso das expectativas alheias. Cada dia se tornou um convite para escolher a mim mesma, para cuidar do meu corpo e da minha mente, mesmo que fosse apenas nos pequenos detalhes. Comecei a reorganizar os espaços da casa, a plantar flores no jardim que há muito tempo estava esquecido e a marcar encontros com amigas que há anos não via. Era uma luta silenciosa, feita de escolhas diárias e muita coragem. Descobri que a verdadeira revolução começa dentro, quando decidimos nos amar o suficiente para nos libertar das correntes que nos prendem. Em cada manhã, aprendia a dizer não ao conformismo e sim à esperança. Redescobri o prazer de exercícios simples, de leituras apaixonadas e de momentos dedicados a mim mesma. Reconhecer meu valor foi o primeiro passo para me tornar a protagonista da minha história. O verão instalou-se na cidade, com dias longos e quentes que pareciam querer secar cada medo antigo. Eu vestia um vestido amarelo claro, fresco e leve, que tinha comprado para um passeio com amigas. Um convite para celebrar a vida apesar das cicatrizes. Foi nesse período que as primeiras mudanças reais começaram a florescer. No grupo de mulheres que frequentava na igreja local, encontrei uma rede de apoio. Ali, entre conversas sinceras e risos compartilhados, percebi que minha dor não era única. Muitas carregavam histórias semelhantes, e juntas começamos a reconstruir uma força coletiva. As tardes eram dedicadas ao jardim, onde plantava flores e cultivei também a esperança. Aprendi a lidar com o celular, fazia videochamadas com os filhos e buscava formas de me conectar, mesmo quando a saudade apertava. Aos poucos, o silêncio da casa dava lugar a diálogos que aqueciam o coração. Nem todos os dias eram fáceis. Alguns olhares ainda me faziam sentir invisível, e as dúvidas internas tentavam me fazer recuar. Mas a certeza de que eu merecia cuidado e respeito crescia a cada amanhecer. Naquela nova etapa, redescobri um prazer simples: cuidar de mim, aceitar minhas limitações, valorizar pequenos avanços e lembrar que, na melhor idade, ainda há espaço para recomeços grandiosos. O outono chegou como uma brisa suave, trazendo folhas douradas que dançavam pelas calçadas e um cheiro de terra molhada que me despertava para algo novo. Ali, naquele exato momento, entendi que não bastava apenas mudar o exterior, era preciso uma revolução interna, uma decisão definitiva de me libertar do passado que tanto me prendeu. Vestida com um suéter bege de lã que havia ganhado há anos, senti pela primeira vez um alívio leve, como se uma carga invisível fosse retirada dos meus ombros. Não era o fim das dificuldades, mas a coragem para enfrentá-las de frente, de forma diferente, com amor e respeito por mim mesma. Percebi que merecia reencontrar minha dignidade, minha autonomia e minha voz, mesmo que isso significasse desapegar de laços doloridos e de expectativas que não me serviam mais. Foi uma escolha silenciosa, íntima, mas poderosa aquela que me fez acordar para a minha própria vida. A transformação veio com pequenos gestos. Aprender a dizer não sem culpa, valorizar os momentos de solitude com leveza, buscar amizades que me fortalecessem e permitir-me sonhar novamente, sem medo do que os outros pensassem. Descobri que minha força não dependia de aprovação, mas do amor próprio. Foi um verdadeiro renascimento, uma primavera interna que florescia em meio às folhas caídas, mostrando que o futuro pertence a quem escolhe viver, não importa a idade. Os dias começaram a se preencher com um brilho diferente. Agora vestida com um vestido azul celeste, leve e fresco, senti que cada passo que dava era um testemunho da minha resiliência.
Ainda havia cicatrizes, ainda havia desafios, mas minha postura era outra. Uma mulher que se reencontrava, que reconhecia seu valor mesmo diante das imperfeições. As amizades que construí se tornaram fonte de alegria e força. Em rodas de conversa na varanda, compartilhávamos histórias, sonhos e risadas que renovavam o espírito. Cada palavra trocada era um fio que costurava meu coração partido, restaurando a confiança que pensei ter perdido para sempre. Explorei novos hobbies, pintura, leitura, pequenas viagens. Cada descoberta era como abrir janelas, deixando o vento fresco levar embora as dúvidas e a tristeza acumulada. Voltei a cuidar do corpo e da mente, não por obrigação, mas por amor próprio genuíno. E, acima de tudo, aprendi a me ouvir, a respeitar os silêncios e os momentos de fragilidade, sem me julgar. Essa escuta interna me guiou para uma vivência mais plena, onde valorizava minhas conquistas, mesmo as mais simples. No espelho, já não via a mulher triste do passado, mas uma força viva que brilhou mesmo quando ninguém mais acreditava. E sabia, com a certeza profunda, que o melhor ainda estava por vir. O sol da manhã invade a sala, iluminando cada canto com sua luz dourada. Sento-me perto da janela, sentindo o calor suave no rosto e a brisa que acaricia minhas mãos envelhecidas. Fecho os olhos por um instante e percebo que, finalmente, estou em paz. Não porque o passado tenha sido apagado, mas porque aprendi a dançar com ele, a transformar suas dores em sementes de esperança. Minha história não é apenas uma sequência de dificuldades, mas um jardim que floresceu em meio às pedras. Cada lágrima cultivou a força, cada batalha revelou uma nova pétala de coragem, cada escolha me fez volver a vida com a intensidade que merece. Para todas as mulheres que carregam suas próprias cruzes e que se sentem esquecidas, invisíveis ou cansadas, deixo esta mensagem. A vida sempre oferece um último aviso para que possamos renascer. Libere o que pesa, abrace sua verdade e permita que a luz interior floresça. Nunca é tarde para se reencontrar, para ser feliz e para viver com dignidade. A jornada é sua, o tempo é agora, e o amor próprio é a chave que abre as portas para uma primavera eterna. Ao encerrar essa história, é fundamental lembrar que a verdadeira força não está em evitar as dificuldades, mas em encontrar dentro de si a coragem para enfrentá-las de cabeça erguida. Esta narrativa é um tributo a todas as mulheres que, mesmo sentindo-se invisíveis e esquecidas, escolheram se levantar e resgatar sua dignidade e autonomia. Quando a vida nos dá um último aviso, cabe a nós decidir se ficamos paradas ou se transformamos a dor em esperança. A liberdade verdadeira nasce da aceitação, do amor próprio e da decisão firme de reescrever nossa própria história. Que essas palavras sirvam de lembrete. Nunca é tarde para florescer, porque a capacidade de se reinventar é o maior presente que carregamos. A coragem para mudar pode estar dentro de cada uma, aguardando apenas o momento certo para despertar e brilhar com intensidade renovada. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para receber mais relatos reais de superação e inspiração. Deixe seu like para fortalecer essa mensagem e compartilhe com outras mulheres que precisam lembrar que nunca é tarde para recomeçar. Comente aqui sua experiência ou seus sentimentos juntos. Formamos uma comunidade de apoio e força para todas as idades.